Não abandone algo somente porque ainda não aconteceu. Deus nunca esquece de um filho. Ele está ao nosso lado todos os dias, nos amadurecendo, nos forjando e nos capacitando para viver essa promessa. E se aquilo que Deus te mostrou, que você sentiu no seu coração, ainda não aconteceu, simplesmente porque ainda não é o tempo de você viver aquilo. Talvez em algum momento na sua vida você tenha sentido muito forte no seu coração que você viveria algo. Um trabalho, uma mudança, uma família, uma casa. Talvez Deus tenha colocado um sonho muito claro no seu coração. E naquele momento você pensou: é isso, eu tenho absoluta certeza que é isso que vai acontecer. Mas talvez tenha passado anos, meses e ainda não aconteceu. E aí, claro, já começa a vir aqueles pensamentos. Será que foi isso mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu fiz algo de errado? Será que Deus desistiu de mim? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com você. Porque existe uma grande diferença entre Deus dizer não e ainda não. E talvez hoje você ache que aquilo que você tanto sonha, que Deus colocou no seu coração, não é para você, mas na verdade Deus está te preparando para viver aquilo. Não é um não, e sim um ainda não de Deus. Pensa num pai agora. Um pai nunca vai mostrar algo para uma criança só para ficar torturando ela. Vamos pegar o exemplo de um chocolate. Um chocolate ali um pouquinho antes do almoço, que a gente sabe que as crianças não podem comer chocolate antes do almoço, porque daí perde a fome, né? Digamos que um pai fique ali mostrando chocolate para a criança, só para ficar torturando ela, mesmo sabendo que ela não pode comer. Um pai nunca faz isso. O quê? Um pai, ele vai mostrar algo quando sim é a hora da criança poder usufruir daquilo. E é a mesma coisa a Deus. Se Deus colocou algo no seu coração, te mostrou, você sentiu aquilo muito forte, ele não ia te mostrar, não ia fazer você sentir aquilo só para ficar te torturando. Isso é para você. Só que se ainda não aconteceu, é porque não é o tempo de você viver aquilo. Não é o tempo de você ter então o trabalho que você sentiu que Deus te mostrou, ou a casa que Deus te mostrou, te deu uma visão. Enfim, ainda pode não ser o tempo de você viver o que Deus te mostrou, mas não é um não definitivo. Deus não te esqueceu. Deus está te preparando para o próximo nível. Deus está te preparando para viver aquilo que Ele colocou no seu coração. E eu já falei isso em alguns outros vídeos aqui no meu canal do YouTube, mas antes de Deus nos dar aquilo que nós tanto queremos, a promessa, o nosso sonho, Ele precisa nos preparar antes. Então, mais uma vez falando, se você ainda não está vivendo o que você sonha, o que Deus colocou no seu coração, é porque Deus está te preparando, está te forjando, está te moldando, está te amadurecendo para quando vier a promessa, você ser a pessoa capaz de sustentar ela. Mas para isso acontecer, para Deus te moldar, para Deus te capacitar, para Deus te forjar, você precisa estar com o coração aberto e estar disposto a ser moldado. Porque de nada adianta nós só querermos viver a promessa, mas se quando Deus vem, tenta nos amadurecer, nos moldar, nós estamos com o coração rígido, nós estamos com o coração pesado mesmo e não aceitamos a preparação de Deus, aí a nossa promessa nunca vai vir, porque Deus ele vai nos forjando com o tempo. Então, vamos dar o exemplo de que Deus está na preparação com você e Ele te mostra algo, você sente no seu coração que você tem que mudar algo, seja perdoar uma pessoa, ser uma pessoa menos orgulhosa. Deus te mostrou isso. Isso é uma preparação de Deus para você viver aquilo que você sonha, a tua promessa. Mas então, você tem que perdoar a pessoa, você tem que tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, nós temos que estar com o coração aberto e deixar que Deus nos amadureça, nos prepare para viver aquilo que Ele tem para nós. Então tome cuidado, não transforme uma visão, um sentimento em ansiedade. Se Deus te mostrou, se você sentiu muito forte no seu coração que é para você,
tenha paciência, espere no Senhor, tenha calma, porque Deus nunca erra, Ele sabe o tempo certo de cada coisa. Você só não pode desistir, você tem que continuar fazendo a sua parte, trabalhando, orando, tendo paciência, não desistindo e obedecendo. Uma coisa muito importante também, uma frase que eu vi esses dias no Instagram e me fez ficar muito reflexiva: não tente obrigar a Deus a agir no seu tempo, no seu relógio, porque às vezes Deus nos mostra algo e a gente pensa: ah, então tá, Deus, então se você me mostrou isso, daqui uma semana tem que acontecer, daqui no máximo 6 meses, até final do ano, eu quero estar vivendo isso que você colocou no meu coração, que você me mostrou. Se é pra mim, então tem que ser rápido, tem que ser agora. E Deus não quer isso. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Nós somos humanos, erramos, falhamos diariamente, mas Deus não. Deus não erra, não falha, Ele é perfeito, Ele é soberano. E como eu sempre digo, eu falo isso em todos os meus vídeos, Deus tem planos muito maiores e melhores, tanto para mim quanto para você, mas nós temos que continuar obedecendo e confiando no tempo dele. E como saber se isso que você está sentindo foi Deus mesmo falando ou é só uma vontade tua? Porque às vezes a gente sonha muito com algo, a gente quer muita coisa, a gente quer algo muito específico, é uma vontade nossa, e aí nós começamos a pensar tanto naquilo que a gente fala: não, se eu tô sentindo isso, realmente é Deus que me falou. Eu tenho absoluta certeza que isso é para mim. Mas será que não é só uma vontade tua? Será que não é algo só que você realmente quer realizar? Como você consegue, então, diferenciar se é coisa da sua cabeça ou é Deus falando? Primeiro, nas suas orações, você sempre tem que estar pedindo muito discernimento e sabedoria para Deus. Que sabedoria e discernimento vem de Deus. Mas o que você pode fazer também? Você pode pedir nas suas orações essa confirmação. Deus, me mostra se isso que eu estou sentindo é para mim mesmo, se não é, se é coisa do Senhor, se não é coisa do Senhor. Segundo, você pode ver se isso que você está sentindo vai te aproximar de Deus ou vai te afastar. Porque se estiver te afastando de Deus, você pode ter absoluta certeza que é uma vontade sua só, e não é a vontade de Deus. E o terceiro passo, você pode também ver se isso está na palavra, se isso é algo que literalmente está na Bíblia, se isso que você está sentindo é algo certo a se fazer, se é algo errado, se vai contra o que está na palavra, pode ter a absoluta certeza que não vem de Deus também. Então, o recado que eu tenho para você hoje é: não abandone algo somente porque ainda não aconteceu. Se ainda não aconteceu, é porque não é o tempo certo. Continue fazendo a sua parte. Continue orando, dobrando o seu joelho, fechando a porta do seu quarto, orando do fundo do coração, pedindo paz, pedindo discernimento, sabedoria para Deus. E no tempo certo, eu tenho absoluta certeza que vai acontecer, porque Deus, se Ele te mostrou, se você sentiu muito forte que é Ele falando, se você tem certeza, no tempo certo vai acontecer. Eu tenho várias certezas que Deus já me mostrou, e eu sei que isso vem dele, porque Ele já me mostrou de várias formas, já me deu várias visões, mas eu sei que ainda não é o tempo certo, e eu tenho esse sentimento e eu tenho essa certeza que Deus está me preparando para no tempo certo eu ser a pessoa capaz de viver essa promessa, que eu sei que vai acontecer, mas nós temos que ter paciência, nós temos que esperar no Senhor. Ele sabe o melhor para nós. Mas então, no dia de hoje, não desista, não abandone algo, não abandone um sonho, não abandone o que você tanto quer. Não pense que Deus esqueceu de você. Deus nunca esquece de nós, Deus nunca esquece de um filho. Ele está ao nosso lado todos os dias, nos amadurecendo, nos forjando e nos capacitando para viver essa promessa. Então, não desista, apenas continue. Então eu quero finalizar esse vídeo com uma frase: não confunda demora com esquecimento. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero já que você comente aqui embaixo
Deus, eu confio no seu tempo. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Já curte esse vídeo, já compartilha e já se inscreve no canal.